Paz e bênção para você nesta quarta-feira da Semana Santa. Continuamos unidos de coração. Dia após dia dessa semana vamos nos entregando mais e mergulhando mais neste mistério da paixão do Senhor. Que todas as graças que Cristo conquistou para nós através da sua paixão, morte e ressurreição venham sobre você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Aqui aos pés da cruz do Senhor, vivendo essa experiência da contemplação, faça isso na tua vida. Deixo aqui esta indicação, esta orientação. Nos deter diante da cruz de Cristo, olhar, contemplar, rezar em silêncio, sempre é muito bom. Todos os dias, você parar um instante diante da cruz do Senhor, isso vai te trazer muita força, unir a sua vida à vida de Cristo. Vamos fazer isso na Lexio Divina hoje? Aqui diante da cruz você vai vendo, vai contemplando e vamos rezar. A palavra de Deus hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me? Eu vou-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata e desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. No 7º dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhes Jesus: ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: o mestre manda dizer-te, meu tempo está próximo, e é em tua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? Respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para que esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós precisamos meditar algo muito importante de todo esse texto aqui. Ninguém trai ninguém da quinta para sexta, da quarta para quinta. Então já vem os pensamentos de traição. As tentações já vão colocando suas garrinhas de fora e nos colocando em situações de traição. Por isso que o Senhor fala: orai e vigiai para não entrar em tentação. Então a pessoa já vai entrando em tentação e ela vai causando toda esta traição através de situações que vão acontecendo. Então Judas já procura os sumos sacerdotes, né? E fala: vocês me dariam alguma coisa para traí-lo? Acertou com eles 30 moedas de prata, e já vai falando: olha, vamos ver a ocasião para traí-lo. Olha, isso aqui, olha o que está escrito: já havia ocasião para traí-lo, favorável, ocasião favorável para entregar Jesus. Isso me chama a atenção nesse texto. Você percebe que existem ocasiões favoráveis ao pecado? Então foge delas. Ocasiões favoráveis para negar Jesus, para traí-lo, para ir contra a sua palavra, desobedecê-lo. Porque de fato, a tentação vai querer provocar a nossa natureza pecadora. Cuidado com o orgulho, com a vaidade espiritual e com a fome e sede de poder. Mais do que dinheiro, hein? Porque se você está achando que a maior tentação do diabo está na área da sexualidade ou do dinheiro, não, é o poder. O diabo sempre quis o poder e ele sabe que o homem pecador deseja por poder. Então Judas nem queria muito no sentido de dinheiro, porque ajustou 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo, né? Mas queria o poder. Sim, ele tinha essa ânsia do poder, de querer provocar, né, a guerra dos reinos, para que ele pudesse então estar sempre à frente. Então, nesse momento, renuncia ao poder, renuncia à vaidade espiritual, renuncia ao orgulho. Nós não podemos
absolutamente, não podemos querer, através do nosso ministério, vocação, através do nosso bem que fazemos, através do exercício da caridade, querer uma promoção pessoal. Nós não podemos isso. Cuidado com a vaidade espiritual, ela é pior do que qualquer outra vaidade. A vaidade de saber, eu rezo, eu sei, eu prego, eu faço, eu canto, eu sou, eu vou, e aí eu sou, eu sou chamado, eu sou muito importante. Cuidado com a vaidade espiritual, ela pode ser uma grande pedra de tropeço na nossa vida. Então, atento a isso, cuidado com essas ocasiões favoráveis ao pecado, à traição. E uma outra coisa, quando Jesus fala no meio da ceia, bom, já estamos na cena da ceia, né? Quando Jesus fala assim, um de vós vai me trair, você imagina o clima que fica ali? Você já imagina o clima de dor, de angústia, de tensão? Então você percebe, Jesus está falando com os seus amigos, os mais íntimos. E aí eles começam a dizer, Senhor, serei eu, o outro eu, o eu, até chegar no Judas, ele fala, serei eu, o Senhor fala, sim, o que você tiver que fazer, faça logo. Dá livre curso aos seus projetos diabólicos. Então, nesse momento, eu quero ensinar uma coisa para você, eu não, né? A palavra de Deus quer ensinar uma coisa para você muito poderosa, mas vai te ajudar demais, como ajuda a mim todos os dias. No mundo, quando acontece alguma coisa, assim, tem a suposição, geralmente a gente tem a tentação de dizer, deve ser o outro. Olha, alguém fez coisa errada, alguém vai fazer um negócio errado, alguém vai fazer isso, alguém vai perder, alguém vai prejudicar, alguém vai se dar mal. Será que é o fulano? Será que é o ciclano? Olha os discípulos como eles falam, serei eu, Senhor? Porque nós temos que olhar para nós primeiro. Primeiro para você, a começar em mim, Senhor, quebra corações. Olhar para mim primeiro. O cristão tem que aprender a olhar para si. Jesus já nos ensinava, cuidado com esse negócio de ficar tirando o cisco do olho do irmão, quando na verdade no seu tem uma trave. Não tem cabimento nenhum. Eu julgar uma pessoa se eu estou pior do que ela. Onde já se viu isso? Esses dias eu vi uma pessoa fazendo uma crítica completamente desumana, falando na internet de uma maneira sem gentileza, sem amor, sem vontade de ensinar, puramente crítica de um erro litúrgico que uma pessoa estava cometendo na missa. Sem caridade, sem amor, simplesmente para mostrar que ela conhece, ela sabe, ela faz certa. Seu pecado é muito maior do que o erro litúrgico de uma pessoa, muito maior, muito maior. Será que você não está entendendo que você não está fazendo a coisa para o reino de Deus e sim para se promover? Que feio. Então nessa hora a gente tem que entender uma coisa. Cuidado para a gente não achar que é sobre os outros. Olha para si primeiro. Olha para si primeiro. Eu estou falando isso para mim porque o meu ouvido é o que está mais próximo do meu. Olha para si primeiro. Por que a gente tem essa tendência de sempre olhar o pecado do outro e não se perceber? Às vezes a gente tem conhecimento, a gente tem intelecto, a gente tem inteligência, tem estudo, a gente tem sabedoria, mas não tem percepção. Autopercepção. Se perceba, Senhor, não está legal isso em mim. Eu preciso pensar. Parece que a gente está perdendo a capacidade de reconhecer os próprios pecados, de chorar os nossos pecados. Então, esse episódio da traição de Judas nos ensina isso, nos faz meditar isso. Deixa eu olhar para mim, será que sou eu? Serei eu o traidor? Não, eu amo ele, eu estou... Não, eu sei que eu não vou trair ele. Será eu o traidor? Será que não sou eu que estou fazendo errado? Será que não sou eu que estou querendo algo que está pior do que o erro que o outro está cometendo? Será que a falta de perdão, de misericórdia, de compaixão do Rodrigo não está sendo pior do que o erro que o outro está cometendo? É preciso a gente olhar para isso e perceber que de fato a gente quer percorrer um caminho diferente de Judas. Lembra que Judas era seguidor, discípulo, apóstolo e traiu o Senhor. Quem está de pé, cuidado para que não caia. E neste momento o texto nos convida a quê? Para a gente rezar, sim, rezar diante da dor do Senhor. E nós fizemos o firme propósito de segui-lo e de pedirmos a graça para que nós não traiamos o Senhor. Trair o Senhor é de fato uma covardia, é fruto do nosso orgulho. Então vamos obedecer, vamos lutar para a gente estar na mesa com Ele. Cuidado, que quem traiu Jesus foi aquele que molhou o pão no mesmo prato, foi aquele que comungou com Jesus. Então cuidado
ao comungar, renova teu amor a Jesus, a humildade, a obediência, a oração. Isso vai nos ajudar. Senhor nosso Deus, diante desta palavra hoje, meditando, lendo, ouvindo a tua voz, nós queremos te pedir, Jesus, livra-nos deste mal de Judas. Livra-nos do suicídio, livra-nos do suicídio espiritual, livra-nos das condições favoráveis ao pecado e das condições favoráveis para te trair. Livra-nos dessas condições, livra-nos dessas realidades, como diz aqui o Santo Evangelho hoje, da ocasião. Livra-nos. Peça isso a Jesus agora com todo o seu coração. Fala, me livra das ocasiões de queda, das ocasiões de pecado, de orgulho, de arrogância, de vaidade, de poder. Livra-nos da ocasião favorável ao pecado, à negação e à traição a ti, Senhor. Faz-me fiel hoje. Se não for por tua graça, eu não serei fiel. Assim como Santo Domingo, São Domingo sábio, rezava, cuida de mim, Senhor. Cuida do Domingo, senão o Domingo te trai. Hoje eu quero te dizer, cuida do Rodrigo, Senhor. Senão o Rodrigo te trai. Ele te trai, Senhor. Não tenho dúvida que ele te trai. Por ele só, sua natureza pecadora, ele não consegue. Então me dá a tua graça, Senhor. Me dá a tua graça, tira a trave do meu olho, tira, Senhor Jesus, meu orgulho, minha arrogância, minha sede pelo poder e me dá a graça de eu me converter verdadeiramente. Eu te peço isso nesta quarta-feira santa, diante da tua cruz, chorando os meus pecados. Peço esse milagre, o milagre de eu ser transformado pelo teu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha, nossa ação do dia de hoje tem a ver com você ir à missa. E quando você for à missa, quando você comungar, renove o teu compromisso de amor com Jesus. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar, dentro de ti para te conservar. E que assim o Senhor te conserve e te dê força e graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só, continuo aqui em missão, em Aparecida de Goiânia, na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, todas as noites. Hoje, nesta quarta-feira, 7h30 da noite, vamos iniciar a missa e depois temos a alegria de contemplarmos as dores de Nossa Senhora. Vai ser realmente uma noite muito especial. Então venha rezar com a gente, porque Nossa Senhora tem muito a nos ensinar sobre o Calvário, sobre a cruz de Cristo, tá bom? Um grande abraço no seu coração. Não esquece de fazer a sua inscrição, homem, para o Homens de Fé Desafio 10, dia 3 de maio, em Marília, tá bom? Mais informações tem lá no meu Instagram. Deus abençoe, até amanhã.